Salmo 88 e oração guiada contra a depressão e perda de esperança. A noite escura da alma, o desabafo de um coração aflito. Você já sentiu como se estivesse preso em um poço escuro, onde nenhuma luz consegue penetrar? Já se viu rodeado por sombras, mesmo em pleno dia? É exatamente assim que começa o Salmo 88, um dos textos mais sombrios e profundos da Bíblia. Diferente de outros salmos que começam com lamentações, mas terminam com louvor, esse salmo termina como começa, em profunda angústia. O Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti, diz o salmista. Mas logo em seguida, ele revela seu desespero. Ele se sente esquecido, abandonado, cercado de morte. Como alguém que caminha entre os mortos, como uma alma viva dentro de um corpo que já não sente mais alegria. Esse salmo é um grito desesperado. É a oração de quem está no fundo do poço, sem ver saída. E talvez esse seja exatamente o seu caso agora. Você pode estar enfrentando um tipo de escuridão que palavras não conseguem descrever. Uma depressão profunda que não cede nem mesmo quando tudo ao redor parece estar bem. O Salmo 88 não tenta esconder essa dor. Ele a escancara. Ele transforma a dor em palavras, como quem abre uma ferida para que possa finalmente ser tratada. Muitas vezes, os que sofrem com depressão sentem vergonha de orar. Acham que Deus não os ouvirá se vierem com lágrimas, com raiva, com revolta. Mas o Salmo 88 prova o contrário. Deus é capaz de ouvir até mesmo o silêncio de quem já não consegue mais orar. O texto sagrado mostra que é possível se aproximar dele mesmo sem fé, mesmo com o coração em ruínas. Porque a fé verdadeira, às vezes, é apenas não desistir de clamar, mesmo quando tudo diz que já é tarde demais. Neste vídeo, vamos mergulhar nesse salmo, entender suas camadas ocultas e, ao final, faremos uma oração guiada, poderosa, capaz de tocar profundamente as raízes da dor que você sente. Vamos, juntos, trilhar esse caminho escuro, não para nos perdermos nele, mas para finalmente sair do outro lado, para redescobrir a luz que parecia apagada, para que você volte a sentir esperança. Mas antes, é importante entender o contexto desse salmo. Ele foi escrito por Emã, um dos sábios e músicos do rei Davi, um homem de fé, um servo de Deus. E ainda assim ele escreveu esse lamento sombrio. Isso nos mostra algo crucial. A fé não nos isenta da dor. A fé não é ausência de sofrimento. É, sim, a coragem de continuar mesmo quando o sofrimento parece ser tudo o que existe. E é essa coragem que vamos invocar agora. Se você sente que já não aguenta mais, que a vida perdeu o sentido, que o peso está insuportável, saiba, você não está só. Esta mensagem chegou até você por uma razão. Continue conosco, porque há esperança, mesmo nos salmos mais escuros da Bíblia. Quando o silêncio de Deus parece uma sentença, o Salmo 88 segue com uma das declarações mais fortes. Estou contado com os que descem a cova. Sou como um homem sem força. É como se o salmista dissesse: já não sou mais eu, já não sinto, já não existo. Uma descrição visceral do esgotamento emocional. Esse tipo de linguagem nos fala de algo mais profundo do que tristeza. Fala de vazio, de perda de identidade, de um coração que grita por socorro e só ouve eco. É nesse ponto que a depressão se torna mais perigosa, quando ela não é mais sentida como dor, mas como um nada que engole tudo. Você deixa de sonhar, deixa de querer viver. As vozes ao redor dizem: reaja, você tem tudo para ser feliz. Mas dentro de você só há ruído branco, uma ausência de sentido. O salmista continua: tu me puseste no mais profundo do abismo, em trevas, em lugares profundos.
Ele não culpa o diabo, não culpa o mundo. Ele diz que foi o próprio Deus quem o permitiu cair tão fundo. Essa declaração é chocante. E, no entanto, ela ecoa o que tantos de nós sentimos em momentos de crise. Por que Deus permitiu isso? Por que eu? Mas aqui está um segredo. Deus não se ofende com nossas perguntas. Ele é um pai que ouve mesmo quando nossas palavras são acusações. O Salmo 88 está na Bíblia porque Deus quer mostrar que Ele é um Deus que suporta nossas angústias mais cruas, que nos ama mesmo quando estamos furiosos com Ele. Você pode estar se sentindo exatamente assim hoje. Pode estar revoltado, machucado, cansado de lutar. E isso é humano. Isso é compreensível. Mas não se esqueça de uma coisa. Até o clamor mais desesperado é, no fundo, um sinal de esperança. Porque quem clama, mesmo com raiva, ainda acredita que alguém pode ouvir. O silêncio de Deus pode parecer uma sentença, mas às vezes é uma resposta mais profunda do que qualquer palavra. Às vezes é no silêncio que Ele trabalha. É na ausência aparente que Ele nos molda. E é no fundo do abismo que Ele nos prepara para subir à superfície com uma força que não é nossa, mas de Ele. Então, se você ainda tem forças para escutar esta mensagem, é porque ainda há um fio de esperança. E esse fio, por mais fino que pareça, é suficiente para te puxar de volta. Continue. Porque no próximo bloco, vamos começar a transformar essa dor em oração. Não uma oração perfeita, mas uma oração real. E isso é tudo do que Deus precisa. A escuridão que nos ensina a orar. Quando estamos bem, nossas orações geralmente são calmas, serenas, organizadas. Mas quando estamos na dor, nossas orações são gritos, lamentos, lágrimas silenciosas no travesseiro. O Salmo 88 mostra esse tipo de oração. Não é uma oração bonita, não é uma oração otimista, é, antes de tudo, uma oração verdadeira. Afasta de mim os meus conhecidos, fiz-me abominável para com eles, estou encerrado e não posso sair. O salmista descreve o isolamento social e emocional que acompanha a dor. Amigos se afastam, familiares não entendem, a solidão vira companheira diária. Quem sofre de depressão muitas vezes se sente assim, um fardo para os outros, um peso que ninguém quer carregar. E ainda assim, o salmista continua orando, continua falando com Deus, continua batendo a porta do céu, mesmo que ela pareça trancada. Isso é extraordinário, porque nos mostra que a oração não depende do nosso estado emocional. Não precisa ser perfeita, basta ser honesta. A oração na escuridão é uma forma de resistência. É o ato de continuar mesmo quando tudo manda parar. E é isso que vamos fazer agora. Vamos nos permitir sentir a dor, sem medo, sem censura, e vamos entregá-la a Deus, sem filtros. A seguir, guie-se por estas palavras. Senhor, estou cansado. Sinto como se minha alma estivesse afogada em tristeza. Já não sei como orar, já não sei como esperar, mas mesmo assim, aqui estou. Com minha dor, com meu silêncio, com meu grito abafado. Olha para mim, ó Deus. Escuta meu clamor. Eu não quero desistir. Ajuda-me. Talvez você nunca tenha feito uma oração assim. Talvez você ache que Deus só escuta os fortes. Mas Ele é especialista em ouvir os quebrados. É especialista em transformar cinzas em beleza. E mesmo que você não consiga acreditar agora, há um propósito no seu sofrimento. Ele não será em vão. O salmista se dirige a Deus como o Senhor da minha salvação, mesmo quando tudo em sua vida parece apontar para o contrário. Isso é fé real, dizer, Tu és minha salvação no meio do caos. Fé não é ausência de dúvida. Fé é persistir mesmo com dúvida. Fé é dizer, eu creio, mesmo quando as lágrimas nos impedem de enxergar. Vamos guardar essa verdade. Você não está orando sozinho. Você está sendo acompanhado por milhões que já passaram por essa mesma dor.
E mais importante ainda, você está sendo acompanhado por um Deus que não abandona os seus, mesmo que o mundo inteiro o faça. Oração guiada para combater a depressão. Agora que você compreendeu o desabafo do Salmo 88 e sentiu que ele reflete sua própria jornada, é hora de transformar isso em oração. Prepare-se, este momento é seu. Respire fundo, feche os olhos se puder e repita com fé, mesmo que seja uma fé pequena, mesmo que seja só um sussurro. Senhor Deus da minha salvação, venho a Ti como estou, com o coração despedaçado, com a alma ferida, com pensamentos que me assustam. Já não consigo mais fingir que está tudo bem, não consigo mais carregar esse peso sozinho. Sinto-me preso em trevas profundas, acordo cansado, vivo exausto, já não me reconheço mais, mas eu sei no fundo do meu ser que Tu me vês, que Tu me conheces, que Tu me amas, mesmo assim. Mesmo com essa dor. Senhor, eu te peço, entra no meu abismo. Ilumina esse lugar escuro dentro de mim. Toca nas feridas que ninguém vê. Toca na minha mente, nos meus pensamentos, nas minhas emoções. Liberta-me da opressão da tristeza. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de angústia, de depressão, de desesperança. Eu clamo por cura, eu clamo por restauração. Que a Tua luz brilhe em minha escuridão. Que a Tua voz me chame de volta à vida. Deus, eu não quero morrer, eu quero viver. Quero voltar a sonhar, a sorrir, a amar. Renova minhas forças, enche-me do Teu Espírito. Guia-me pelo vale da sombra da morte e me leva às águas tranquilas do Teu amor. Eu entrego a Ti meus medos, minha vergonha, minha culpa, tudo aquilo que me aprisiona, e recebo de Ti a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, amém. Essa oração tem poder, não porque suas palavras são mágicas, mas porque elas vêm de um coração sincero. Deus honra a sinceridade. Ele se move em favor dos que o buscam com verdade. Talvez você ainda não sinta nada, e tudo bem. A transformação nem sempre é imediata, mas algo já começou. Você já não está mais sozinho. A jornada de volta à esperança. Sair da depressão não é como apertar um botão, é uma jornada, às vezes longa, às vezes cheia de recaídas, mas é possível e começa com pequenos passos. O Salmo 88 não termina com um milagre, ele termina ainda em escuridão, mas termina em oração. E isso é um sinal de vitória. Você deu esse primeiro passo agora. Você orou, você se abriu, e isso tem um valor eterno. O céu se move quando um coração quebrado decide clamar. Talvez o milagre não venha como você imagina. Talvez ele venha em forma de força diária, de ânimo renovado, de conexões inesperadas. Mas ele virá. A luz vai voltar a brilhar. Talvez não amanhã, talvez não da forma que você espera, mas ela virá. Porque Deus é fiel. Ele não promete uma vida sem dor, mas promete estar conosco em meio à dor. E isso muda tudo. Recomece devagar. Tente se levantar. Converse com alguém. Peça ajuda. Leia outro salmo. Alimente sua alma com o que edifica. Não se culpe pelas recaídas. Elas fazem parte do processo. O importante é continuar. Deus está com você e Ele vai te sustentar. Você é mais forte do que pensa e você vai vencer isso. O sofrimento que você está enfrentando pode ser usado para curar outros no futuro. A dor que hoje parece inútil pode ser a base do testemunho que transformará vidas amanhã. Então, não desista. Não agora. Não depois de ter chegado até aqui. Sua história ainda não acabou. Se a luz nasce no vale, se você chegou até aqui, saiba que algo profundo já começou dentro de você. Talvez ainda não visível,
talvez ainda envolto em lágrimas, mas a semente da cura foi plantada e ela vai florescer. A escuridão pode até durar a noite inteira, mas a luz sempre vem pela manhã, sempre. O Salmo 88 termina em trevas, mas a Bíblia não termina ali. Depois do Salmo 88, vem o 89. E depois dele, tantos outros que celebram a vitória, a fidelidade de Deus, a restauração. Isso nos ensina que nenhum capítulo escuro define um livro inteiro. Sua vida não será definida pelo que você sente agora. Ela será definida por quem você se tornará depois dessa dor. A moral dessa história é clara. Deus não desiste dos quebrados. Ele busca os que o mundo despreza. Ele ama os que se sentem vazios. Ele transforma o pó em vida. A dor, por mais profunda, pode ser a porta para um renascimento completo. Permita-se viver esse renascimento. A sua existência importa. A sua dor tem propósito. O seu choro é ouvido. E o seu amanhã pode ser diferente do hoje. Você não está sozinho. Esta comunidade está com você. Deus está com você. E a vida após a depressão. A luz, sim, mesmo depois do Salmo 88. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.